Romanos capítulo 12, o verso 9 até o verso 21, diz assim a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O verso 15 agora. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vigueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Qual o tema da mensagem de hoje? Conselhos. Provavelmente eu vou fazer uma série sobre várias partes do Novo Testamento, alguns conselhos. Temos lá em Romanos 12, temos em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 13, 1 Tessalonicenses, conselhos diversos, vários assuntos. Então eu provavelmente vou no mês de janeiro e vou estar falando mais sobre esses conselhos. Semana que vem é Natal, vamos dar uma parada no tema, mas quem sabe em janeiro eu quero retornar com esse tema conselhos. Porque são partes na Bíblia que o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, ou outro apóstolo, dão diversos conselhos. Diversas áreas da vida, diversos assuntos. Irmãos, conselho sempre é bom. Tem um versículo em Provérbios que fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Aquele que tem humildade para ouvir conselhos, muitas vezes quebra menos a cara, sofre menos, não é? Nós estamos aí pertinho do ano 2018, não é? Então quem sabe a gente ouvir bons conselhos nesse momento da palavra de Deus. Quem sabe começar o ano de janeiro com bons conselhos que vão nos ajudar a ser uma pessoa melhor em nossa vida. Conselhos, e muitos conselhos. Para introduzir aqui só o assunto e instigar você a refletir no tema, eu tenho aqui em minhas mãos uma carta que eu recebi do meu pai no ano de 2001. Essa carta ela tem 17 anos de vida. Uma carta que eu recebi do meu pai, onde eu estava morando em Fortaleza, fazendo seminário para ser pastor, e ele morando em Cuiabá. E ele mandou uma carta para mim pelo correio, e nessa carta ele me deu conselhos, né? Como são bons os conselhos. Nessa carta, por exemplo, ele me deu alguns conselhos. Ele disse para mim, por exemplo, tentar ler a Bíblia. Nessa carta ele disse: tente ler a Bíblia, Daniel, pelo menos uma vez por ano. Leia a Bíblia inteira, né? Pena que meu pai faleceu e eu não posso dizer para ele hoje que eu já li a Bíblia 9 vezes inteira. Mas ele me deu esse conselho: leia a Bíblia inteira, Daniel. Foi um conselho que ele me deu, de capa a capa. Aproveite o tempo que você tem no seminário, faça um cronograma de leitura. Pelo menos nos 4 anos de seminário, leia 4 vezes a Bíblia. Esse conselho está aqui, nessa carta. Um outro conselho que ele me deu, ele disse: faça um curso de inglês. Está aqui na carta esse conselho. Faça um curso de inglês. Esse conselho eu não consegui me formar em inglês ainda. Fiz já vários cursos,
vários semestres, mas eu não consegui terminar. Ele disse, faça um curso de inglês. Aproveite as oportunidades que o inglês vai te dar na sua vida. Essa é uma coisa que eu ainda não consegui terminar, me formar num curso de inglês. Não falo inglês fluentemente, fiz alguns semestres somente. E outro conselho que ele me deu aqui também foi sobre a questão das mulheres, das namoradas, né? Eu não namorava a Bel nesse ano 2001, e ele disse para mim, e eu repasso esse conselho para muitos jovens aqui da igreja, onde ele diz aqui no conselho que ele fala assim para mim, não me afobar em manifestar meus sentimentos para as meninas, para as mulheres, porque as mulheres, quando percebem que estamos de quatro, entre aspas, abusam da gente. Por isso, não demonstre o seu sentimento até que você tenha certeza de que a moça está correspondendo os seus sentimentos, né? Então, esse foi um conselho também recebido do meu pai. E esse conselho eu dou até hoje aí para a moçada. Eu falo, olha, não seja aquela pessoa exagerada, né? Deixa a pessoa também demonstrar o sentimento. Não fique só você procurando o amor, né? Porque quando a pessoa vê que você está muito assim, apaixonado, às vezes acaba até achando você chato, né? Muito assim, insistente. Então vai devagar, deixa a moça responder aquele sentimento. Então foi um conselho que ele me deu. Enfim, e tem outros conselhos aqui. Nós não temos tempo para falar, e também não é o caso, porque foram conselhos para mim. Mas estou só introduzindo o assunto e mostrando como os conselhos são tão importantes em nossa vida, né? Como que nós podemos viver melhor através dos conselhos de um pai, de uma mãe, os conselhos de um amigo, e muito mais pelos conselhos da Bíblia Sagrada. Essa é a base, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, o primeiro conselho, são vários itens aqui, eu não vou ficar pausando, eu vou seguir a leitura da Bíblia, a explicação. Quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos 12, vamos começar no versículo 9. Não é? Pode conferir aí na sua Bíblia se eu estou falando algo de mim mesmo ou se eu estou apenas interpretando a Bíblia aqui com vocês, tá bom? Explicando a Bíblia. Então, Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Vamos ler juntos? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, o primeiro conselho que nós temos aqui é que o amor deve ser genuíno. O amor, outra tradução aqui é talvez assim, não deve ser hipócrita, não deve ser fingido, que o nosso amor não use máscaras. É isso que está dizendo aqui. Naquela época, existiam os atores, que nem hoje. O que é um ator? O ator, ele interpreta um personagem. Então, se for preciso, ele chora. Se for preciso, ele ri. Se for preciso, ele faz cara de bravo. Mesmo que aquilo seja um papel. Não é a que a pessoa está vivendo. É uma novela. É um filme. É uma peça de teatro. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que não devemos amar como um ator de novela. Não devemos amar como um ator de teatro. Que o nosso amor não deve ser um amor fingido, que deve ser um amor genuíno, autêntico, um amor sem fraude. Para entender melhor, tem um outro versículo aqui, ó, de 1 João 3,18. Vamos ler o que está na tela? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então esse é o primeiro conselho que nós temos aqui em Romanos capítulo 12. Vamos continuar. Olha, ali está escrito assim, ó, a letra V, para quem está começando conosco na igreja, a letra V significa versículo, tá? E o 9 é o versículo 9, e a letra A é porque eu estou dividindo o versículo em parte A e em parte B, ou a parte C. Então agora nós vamos ver o versículo 9, parte B. Então veja na sua Bíblia aí de novo. O amor seja sem hipocrisia. E a parte B diz assim: detestai o mal, apegando-vos ao bem. O que significa a palavra detestai? Significa rejeitar.
repelir, não deixar que se aproxime, afastar, ou seja, detestai o mal, odeiem o mal, está dizendo a palavra de Deus. E por outro lado, diz apegando. O que significa apegando? Atraindo, aproximando, ou seja, devemos fugir do mal e se apegar ao bem. Quando alguém se afasta do mal, o caminho do bem já se aproxima, né? Então saia do mal, decida de repente o ano 2018 detestar o mal, né? E se apegar ao bem. É isso que está dizendo esse conselho da palavra de Deus. Seguindo o versículo 10, vamos ler juntos o versículo 10 da Bíblia? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha lá o tema que eu coloquei. Amem uns aos outros, né? Amem uns aos outros. A palavra aqui, irmãos, amai-vos cordialmente, demonstra uma combinação de uma palavra grega que é relacionada para a família. Ou seja, que pai aqui que não ama o seu filho, né? Que pai que não cuida do seu filho, né? Esse amor familiar, amor de progenitor, amor de mãe. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos amar uns aos outros, assim como nós amamos a nossa própria família, não é? Assim como nós amamos a família de sangue, devemos amar a família cristã, os irmãos em Cristo. Um sentimento de afeto, um sentimento profundo, um vínculo maior do que um relacionamento casual, um amor de família. Esse amor consiste no amor de um pai que tem um pai celestial que tem um monte de filho, que somos nós aqui. Nós somos todos irmãos em Cristo. Somos o filho do mesmo pai celestial. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos irmãos em Cristo. Já viu esse costume de falar, como você vai, meu irmão? Né? Não é irmão de sangue, mas é irmão espiritual, né? Então, a gente é irmãos em Cristo. Temos um relacionamento espiritual. O Pai Celestial. Quando a gente vê uma pessoa passando por dificuldade, eu não conheço, mas ele é um irmão nosso em Cristo. Ele é filho de Deus, é um ser humano. Temos que ter um carinho pelo ser humano, um amor fraterno. E ele continua no versículo 10. Veja na sua Bíblia aí, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que está escrito lá no Data Show? Tratem uns aos outros com respeito. A ideia aqui, irmãos, é que nós temos que ter um profundo intuito de honrar um ao outro, de valorizar o outro, de que nós não honremos a nós mesmos somente, mas que nós valorizamos as pessoas. É um sentimento altruísta e não egoísta. É um sentimento de honrar as pessoas, dizer assim, não sou só eu que sou digno de respeito, você também merece respeito. Não é? É aquela famosa cena onde você está lá no acampamento de carnaval da igreja ou no acampamento do Vida Nova, e aquela fila gigantesca de gente para comer, e aquele respeito um pelo outro, disse, vai lá, se serve, meu irmão. Não, vai você, passa na frente, tarará. Não é aquela briga, já viu briga de fila, como que é? Eu cheguei primeiro, eu estava aqui, né? Então isso não é honrar o outro, isso é desrespeitar o outro, né? Honrar é essa cordialidade, é saber que os meus dons não são melhores do que os dons de vocês, né? É esse respeito que o Espírito Santo dá a cada um o dom que lhe apraz. E todos são úteis, todos são importantes no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja, na célula. Tratar com respeito as pessoas, né? Olha o que diz Filipenses capítulo 2, que está ligado com esse versículo. Vamos ler lá?
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Né? O que é isso? É muitas vezes você negar o seu orgulho para que o outro seja feliz. Nós temos um exemplo, estou dando assim exemplo bem simples, irmãos. Não é? Muito simples, assim, no dia a dia. A gente, de repente, ceder um lugar que a gente tem, né? Eu estou hoje numa escala do louvor. O irmão quer cantar no meu lugar? Pode cantar. Né? Vai lá, eu revezo. Né? É esse respeito na célula. O irmão quer tocar violão hoje? Vai lá, irmão, desenvolva seus dons. Né? Eu respeito o seu dom, eu trato você com respeito. Né? Então é esse cuidado mútuo, um com o outro, respeitando o colega, né? Valorizando, né? Eu sei tudo, eu sou bambambam, eu que mando nessa célula, eu que mando. Não é assim que se trata dentro da igreja, dentro da célula, dentro do corpo de Cristo. Não é na gritaria. Né? É esse amor autêntico, né? Que muitas vezes sacrifica o seu próprio orgulho para que o outro seja bem sucedido. Né? Se você observar na sua Bíblia aí ainda, no capítulo 12, versículo 10, fala assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, o que é preferindo? É deixar o outro passar na frente. Isso é preferindo. Né? É abrir caminho. É valorizar o irmão, a irmã. Isso chama-se preferindo-vos. Né? É dando espaço. Olha algumas dicas aqui sobre o assunto. Que cada crente seja primeiro a mostrar-se cortês e honra aos demais. Segundo, que cada crente procure liderar o caminho das ações honrosas. Né? O que é honroso, respeitoso? Terceiro, que cada crente procure ultrapassar os irmãos na qualidade de prestar serviço ao outro. Ou seja, eu quero te servir, meu irmão. Eu quero servir você, não quero somente ser servido. Quarto, que cada crente realize atos de bondade que provoquem as outras pessoas a seguirem esse mesmo padrão. Né? Um faz um gesto de bondade, o outro imita aquele gesto de bondade. Não é assim? Se um grita, o outro grita. Se um respeita, o outro respeita. É esse clima espiritual. 5. Que cada crente mostre-se mais pronto e disposto a reconhecer e honrar os dons que Deus deu aos irmãos. Né? Então é esse respeito mútuo, esse entendimento de que a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa valorizar as pessoas, né? A gente precisa tratar com respeito. Mas aquela pessoa não sabe de nada, ela não tem nem estudo, merece respeito também. Né? Merece respeito. Mas o doutor, o médico é tratado de forma A, e a faxineira não, tratada de forma B. Não é assim no reino de Deus. Né? No reino de Deus não é assim, não é porque seu título, seu salário, que você vai ter um tratamento diferenciado na casa de Deus. Não. Todos são iguais. Todos merecem ser respeitados. Todos merecem ser valorizados. Todos merecem ser tratados de forma, como diz aqui, preferencial. Preferencial. Preferindo-vos. É esse conselho também que o apóstolo Paulo nos traz nessa noite. O versículo 11, vamos seguir na Bíblia? Versículo 11. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo, não sejais remissos. Sabe o que é remisso? Lento, preguiçoso, tardio, hesitante. O que está dizendo aqui? Não devemos ser preguiçosos. Né? Devemos fazer o trabalho do reino de Deus com diligência. Paulo está dizendo aqui, não sejais remissos, né? Devemos fazer o trabalho com alegria, com dedicação na casa de Deus, na igreja, nas células, na família, no trabalho,
Mas especialmente aqui o contexto não é um contexto de trabalho. Aqui Paulo, se você pegar o capítulo 12, Paulo vai falar dos dons espirituais. Paulo está falando da igreja. Então a gente precisa ser diligente, ser atento, ser dedicado, não somente na vida pública, mas na vida espiritual. No zelo, diz ele, não sejais remissos, não sejais preguiçosos, devagar, não. Sejam ativos. O que mais que ele diz? O versículo 11, parte B. Sede fervorosos de espírito. Sejam fervorosos. Tem um homem na Bíblia que foi chamado de um homem fervoroso. O nome dele, Apolo. Vamos ler o que está no Data Show lá. Vamos ler comigo, irmãos. Vamos, para a gente não ficar mais atento e não dormir. Vamos lá? Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então veja lá. Esse homem chamado Apolo, ele era um homem fervoroso de espírito, né? Sabe o que é fervoroso, irmãos? É aquela pessoa que vive com intensidade. É aquela pessoa que tem alegria, né? Ela é uma pessoa radiante. Ela é uma pessoa que ela não deixa que as lutas da vida a esfriem, diminuam a sua intensidade cristã. A Bíblia fala que os crentes de Éfeso perderam o seu primeiro amor. Em Apocalipse se fala isso. Fala que os crentes de Laodiceia não eram nem quentes nem frios, eram mornos. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos que ser fervorosos. Fervorosos, né? É como se o Espírito Santo, Ele mesmo faz isso, desse um fervor, um ânimo, desse em nós algo que nos incendiasse e nos promovessem a um conceito de disposição na casa de Deus, no reino de Deus, na célula. Né? Já viu aquela turma da célula? Vamos cantar, cantar, que desânimo. Vai pegar a pasta de cântico assim. Qual que é o número? Sabe? Vamos orar. Tem que ficar em pé. Vamos fazer oração sentado. Vamos dormir logo aqui, mais fácil. Sabe? Então é aquela, né? Vamos pegar a Bíblia. Precisa abrir a Bíblia? Não dá para só ouvir a palavra? Então, esse desânimo, né? E esse desânimo contagia os demais, né? Contagia, né? Então, sede fervorosos, vamos orar, amém, vamos orar, e ora mesmo, levanta a voz, faz oração, vamos cantar com alegria, vamos bater palma, vamos cantar com a mente e com o coração, né? Cantar com as emoções, vamos chorar se preciso for, as lágrimas do pecado, vamos viver, né? Isso é ser fervoroso, né? E a palavra diz, sejam fervorosos, né? Não vamos viver esse mais ou menos a vida cristã, esse desânimo, né? Um desânimo. O que mais? O versículo ainda fala, vamos lá? Versículo 11, parte B, né? Já foi aí, né? Agora o versículo 12, certo? Versículo 12, vamos ler lá? Vamos ler juntos? Romanos 12, vamos lá? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração. Agora vocês leram, né? Estava todo mundo quietinho. Agora deu uma chacoalhada na turma aí. A turma já leu agora, acordaram, né? Sendo fervorosos na leitura da Bíblia, no culto. Regozijai-vos, né? A palavra regozijai-vos, estejam alegres, né? Estejam alegres. Regozijai-vos na esperança. Irmãos, escute bem. O que é esperança? A esperança é que um dia Cristo vai voltar e vai enxugar dos olhos toda lágrima. Isso chama esperança cristã. A volta de Jesus, né? Chama-se esperança. Então, quando Paulo fala regozijai-vos na esperança, é que a gente vive uma vida não olhando para as coisas desse mundo. Irmãos, se a gente for olhar para o Jornal Nacional e for ficar alegre, é difícil. É difícil. Você vai ver notícias
de ruins, a impunidade, desmatamento, você vai ver notícia de desemprego. Você não vai ficar alegre ouvindo o Jornal Nacional. E não estou dizendo que você não pode assistir, deve assistir, está antenado a notícias do mundo. Mas não é isso que move a nossa vida. O que move a nossa vida é a esperança cristã. Nós temos tragédias, temos enfermidades, temos derrotas, temos desemprego, mas nós vamos deixar tudo isso para trás. Estamos caminhando, nós somos aqui peregrinos, e nós vamos deixando para trás e vamos buscando alegria, ânimo pela fé em nossa esperança em Cristo. Em Cristo. É uma esperança de que dias virão melhores em Cristo, que Ele vai vir para nos resgatar. Paulo continua. Pacientes, ele diz no versículo 12, parte B, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, ou seja, pacientes no sofrimento. Olha, Jesus não prometeu para nós uma vida sem problema. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Deixa eu fazer uma ilustração aqui para vocês sobre sofrimento. Tem uma escritora chamada Lia Luft, que ela diz que viver é subir uma escada rolante pelo lado que desce. Eu acho que todos vocês aqui sabem o que é uma escada rolante, né? Uma escada rolante. Você já tentou subir uma escada rolante pelo lado que desce, ou seja, uma escada rolante ao contrário? Você está subindo, mas você não sai do lugar. Ela vai descendo e você vai subindo, ela vai descendo. Ela disse isso ali, a Luft. Viver é subir uma escada rolante pelo lado que desce. Ou seja, parece que a gente anda e não sai do lugar. Essa é a vida que a gente vive nessa terra. Essa é a vida. É uma vida que não é uma colônia de férias, não é um parque de diversão, não é uma redoma de vidro, nem um tapete aveludado. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não prometeu para nós uma vida fácil. Mas nós vamos, pela palavra de Deus, nós somos pacientes, nós resistimos, nós temos esperança, e nós vamos suportando, vamos vencendo, e vamos vencendo. Uma batalha, outra batalha, e vamos sendo pacientes no sofrimento. É isso que diz a palavra de Deus. O que mais que ele diz no final do versículo 12 agora? Lá no finalzinho do versículo 12. Na oração, o que é? Perseverantes. Irmãos, por que a gente tem que ser perseverante na oração? Porque essa vida é uma vida difícil. Porque a nossa vida é uma vida de angústia. É uma vida de limitação financeira muitas vezes. É uma vida de problemas. E é na oração, irmãos, que nós encontramos abrigo. É na oração que nós encontramos força. É na oração que nós encontramos ajuda divina, consolo. É na oração. Irmãos, se a gente não orar, a gente não tem força para viver. Vai ficando desanimado, vai ficando desestimulado. E a Bíblia diz que nós devemos orar, ser perseverantes. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos ler juntos? Orai sem cessar. Sem cessar. Não, pastor, eu já completei a minha oração desse ano. Já orei muito esse ano, estou de férias. Não é isso que a Bíblia diz. Nós estamos fazendo a nossa oração aqui das manhãs. 7 horas da manhã, nós estamos em dezembro. Nós vamos continuar a oração da manhã. Por quê? Porque a gente entende que a oração ela é uma perseverança. Se você não pode vir aqui na igreja orar com a gente, ore em casa. Mas ore. Persevere na oração. O verso 13. O que está escrito lá? Praticai hospitalidade. Veja o verso 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Né? A palavra grega aqui no versículo é amor aos estranhos. Cuidados pelos que estão viajando. Ou talvez amor aos hóspedes.
né, ao amor aos hóspedes. Irmãos, a Bíblia, desde Gênesis, fala sobre hospitalidade. A Bíblia fala lá em Hebreus que alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Está se referindo a Abraão. Quando os anjos passaram pela sua casa, indo a Sodoma, ele tratou bem aquelas pessoas. E não eram pessoas comuns, não eram viajantes, eram anjos. Alguns hospedaram anjos. Aquela viúva hospedou Elias, lá em Serepta. E ela recebeu também uma grande bênção por ter hospedado Elias. Irmãos, não podemos esquecer da hospitalidade. Não podemos achar que não é nosso dever ser hospitaleiro, porque é. Se você é um cristão, bem-vindo ao reino de Deus, você deve ser hospitaleiro também. Ah, pastor, mas não é o meu forte. Pede para Deus tratar na sua vida essa área. Temos que abrir nossas casas para nossas células. Temos que abrir nossas casas para as pessoas que precisam da nossa casa. É bíblico isso. Não é eu quero, não quero, eu gosto, eu não gosto. É bíblico. Praticar a hospitalidade. Temos que ser ensinados. Eu confesso para os irmãos que minha mãe sempre teve dificuldade com isso. Minha mãe veio de São Paulo, capital paulista. São Paulo, a pessoa passa na rua, ninguém nem conhece, às vezes nem parente não entra em casa. Tão isolado que é a turma em São Paulo. Cada um no seu quadrado. Eu fui muito tempo criado nessa cultura. Mas não é bíblica essa cultura. Não é bíblica. Nós temos que tratar bem as pessoas. Temos que receber as pessoas em nossa casa. Temos que abrir as portas da nossa casa, como abrimos a porta do nosso coração e dizer, todos são bem-vindos. E se precisar, conte com a gente. Praticai a hospitalidade, porque alguns hospedaram a anjos, sem saber. Versículo 14, segue na sua Bíblia comigo aí. Vamos ler lá na Bíblia, o verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoe os que perseguem vocês. Né? A palavra aqui pode ser traduzida como falar bem. Né? Falar bem das pessoas que te maltratam. Falar bem das pessoas que querem o seu mal. Falar bem das pessoas que te perseguem. Fale bem delas. Abençoe elas. Olha, quando você estiver com raiva de alguém, ore por aquela pessoa. Você não vai conseguir falar mal dela para Deus. Você vai dizer assim, Deus, essa pessoa é tão difícil. Mas eu sei que o Senhor ama ela. Na oração a gente não consegue falar mal das pessoas. Ore por ela. Abençoe. Faça esse esforço. Um esforço de você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida ao ponto de você ter os frutos do Espírito Santo e ser uma pessoa melhor no seu tratamento, no seu ódio, nas suas mágoas, nas suas amarguras. Nossa vontade, irmãos, humana, é pagar o mal com o mal. Mas em Cristo, quando nós damos espaço para Deus em nosso coração, as pessoas nos amaldiçoam e a gente abençoa. As pessoas nos fazem mal, a gente faz o bem. É assim que nós procedemos quando estamos cheios de Deus. Abençoamos aqueles que nos perseguem. Isso que diz a palavra. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Conselho importante para que a nossa vida seja melhor. Irmãos, sabe por que a gente perdoa as pessoas? Você quer ter um ano 2018 melhor do que 17? Sabe por que a gente perdoa as pessoas? Não é porque a gente é bonzinho, não. A gente perdoa as pessoas porque a gente é inteligente. Porque quem não perdoa, vive mal. Quem não perdoa, não consegue dormir bem. Quem não perdoa, carrega as mazelas, as raivas no seu coração, no seu pensamento, no seu sono. Leva o seu inimigo para dentro do chuveiro com você. Vai sair de férias, leva o inimigo junto. Quem perdoa, vive melhor. Vive melhor. Abençoe os que te fazem mal. Ore por eles. A Bíblia diz, abençoai e não amaldiçoeis. O verso 15, vamos para frente. Está lá no Data Show, o verso 15. Olha lá, quem não está com a Bíblia aí fica fácil. Alegrai-vos com os que se alegram
e chorai com os que choram. Está lá na palavra de Deus, esse versículo tão lindo, Romanos 12:15. Alegrai-vos com que se alegram, e chorai com os que choram. Sabe o que é isso, irmãos? Uma das palavras para isso é chamada simpatia, empatia. É que o seu coração seja carregado pelo que está no coração do seu próximo. Sabe o que é isso? Se o coração do seu amigo, do seu irmão, do seu familiar está cheio de tristeza, você carrega um pouco daquela tristeza com você. Mas quando ele se alegra, você se alegra junto. Por quê? Porque a bênção dele é sua bênção. A alegria dele é sua alegria. Quando a pessoa foi aliviada, você também foi aliviado. Isso é o oposto de inveja, irmãos. Isso é o oposto de inveja. Olha o que diz isso aqui, ó. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque a alegria muitas vezes estimula a inveja. Você já pensou nisso? Vou repetir. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Às vezes alguém chora com você, você está até chorando com ela. Aí quando ela se alegra, aí você fica triste. Poxa, ela conseguiu um emprego bom, está ganhando mais que eu. Ah, ela comprou um carro, comprou uma casa, ela está melhor que eu. Aí você fica triste, continua triste. Isso não é bíblico. Alegrar com que se alegram, chorar com que choram. Celebre as vitórias também dos seus irmãos. Ria com eles. Fique feliz pelas bênçãos que eles estão recebendo. Não deixe a inveja brotar na sua mente e coração. Verso 16. Vamos ler na Bíblia? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, olha o que diz aqui. Não sejam orgulhosos, né? Não dê lugar ao orgulho, né? É certo que conflitos, irmãos, é muito comum na família, na igreja, no trabalho. Por que tem os conflitos? Porque muitas vezes o que está sobressaindo é o orgulho, não o amor. Você imagina, irmãos, a igreja da época de Paulo? Paulo, ele escreveu para nós essa carta, ele estava no Império Romano. O Império Romano, você tinha gente de várias classes sociais. Você tinha os senhores de escravo, você tinha os escravos, você tinha os romanos oficiais, você tinha várias classes. Você imagine a célula reunida lá na casa de Filemon, ou na casa de outro dos irmãos que falam na Bíblia, saúdo a igreja que se reúne na casa de fulano. Está lá na Bíblia isso. Imagine a célula reunida lá na casa, tem um escravo no culto, o patrão no culto, o oficial romano condecorado no culto, na célula, né? Por acaso alguém é melhor do que alguém naquela célula? Naquela igreja? Naquele culto? No templo? Não. Não é. Por isso que Paulo diz aqui, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, diz o versículo 16. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Todos são iguais diante de Deus. Todos são imagem e semelhança de Deus. Eu vi uma vez um irmão me contando, numa pregação, uma pessoa na pregação contando, ele vivia nos Estados Unidos. E ele tinha uma funcionária. E essa funcionária, ela não era dos Estados Unidos, ela veio de fora, México. E aí, ela tratava com muito respeito o seu patrão. E ela dizia assim, ela chamava de, se eu não me engano, de mestre. Sim, mestre, ela falava, né? Isso no século XX, irmãos.
século 21 já agora. Aí ele falava assim, fulana, eu não quero mais que me chama de mestre. Sim, mestre. Não, não quero. Sim, mestre, ela dizia. Né? Por que tratar as pessoas dessa forma? Ter que chamar uma outra de mestre, porque trabalha aí na casa? Né? Esse amor venceu muitas forças da escravatura, escravidão, pessoas tratadas como animais de trabalho, força humana. Paulo está batendo pesado aqui nesse tema com a igreja da época, com os romanos, dizendo que a gente não deve tratar ninguém diferente, nem ser orgulhosos. O verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. O que está escrito no data show lá, irmãos? Vamos ler? Não paguem mal por mal. Olha, gente, quantas pessoas que se vingam. Eu vou me vingar. Não, eu estou esperando a oportunidade para me fazer um mal. A pessoa pisou no meu calo, ela não sabe com quem ela mexeu. Já viram essas frases? Eu dou um boi para não entrar na briga, dou uma boiada para não sair. Já viu gente assim? Tem que converter. Não é cristão isso. Não habita o Espírito Santo nessa vida, não é possível. O que está dizendo a palavra de Deus? Esforçai-vos para fazer o bem. O princípio da palavra é que a gente não deve retribuir o mal que as pessoas não fazem. Irmão, o crente não tem inimigo, gente. O crente, o cristão não tem inimigo. Não tem. O inimigo dele está registrado lá em Efésios capítulo 6. Sabe qual que é? Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Não temos inimigo. Nós precisamos aumentar o nível da nossa maturidade cristã. Olha o que diz lá, olha que bonito. Vamos ler juntos? Pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é retribuição humana. Pagar o mal com o bem é graça divina. O que é isso? Por exemplo, a pessoa te faz o bem e você faz o mal. É demoníaco isso. Ela te fez o bem e você fez o mal para ela quando teve oportunidade. A pessoa te fez o mal e você devolve o mal. Isso é humano, é carnal. É filho de Adão. Somos nós sem Deus. Agora, pagar o mal com o bem, aí é deixar-se ser transformado pelo Espírito Santo. Viver uma nova realidade de vida. Verso 18, veja na sua Bíblia. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Gente, esse versículo eu acho muito lindo. Queria que a gente lesse junto, se possível. Vamos lá? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? A tendência quando a gente lê esse versículo é assim, pastor, aqui está dizendo assim, se possível, né? Então, veja que não é sempre que eu devo fazer isso. Então a pessoa já começa errado na leitura, né? Ela diz tipo assim, não, é impossível essa pessoa eu tratar bem. Então ela já vai no se possível, né? Em segundo ela vai, depois ela fala assim, quando depender de vós, né? Então ela fala assim, aí ó, né? Então eu posso viver a minha vida no meu egoísmo, na minha maldade, pagando o mal com o mal. Mas irmãos, não é esse sentido que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que a gente deve pedir a Deus a oportunidade e o privilégio de fazer o bem, inclusive para aqueles que nos fazem mal, de que a gente possa ter uma oportunidade, se possível, uma oportunidade de resolver aquela situação. A gente se esforçar para tratar aquela questão. Né? Eu sei que tem pessoas que não querem a reconciliação. Eu entendo isso. Mas faça o seu possível, está dizendo a Bíblia.
Faça o que está no seu alcance. Não olhe esse versículo de forma negativa. Olhe do lado positivo. Se esforce. Faça o possível. Encontre alternativas. Encontre o momento de se reconciliar com todos. Peça a Deus. Nós estamos agora no Natal. Momento de pensar em família. Tem alguém da sua família que você não conversa? Tem alguém da sua família que está em desavença? Quem sabe a oportunidade de um aperto de mão, oportunidade de dizer, olha, vamos deixar para trás essa história? Quem sabe a oportunidade da gente se reconciliar? Irmãos, nós não somos geradores de conflito, nós somos chamados para ser pacificadores. Nós não somos chamados para ser um encrenqueiro, um criador de problemas. Não, somos chamados para apagar incêndio, não para colocar fogo. Somos chamados para reconciliar as pessoas com Deus e conosco. Não precisamos colocar fogo, combustível na fogueira da inimizade. Tende paz com todos. Tenho certeza que se você tomar a iniciativa, dar um passo, aquela pessoa que está em desavença com você, ela dá outro passo. Já tive várias experiências aqui na igreja, de relacionamentos aqui que a gente teve dificuldade no vôlei, no futebol, de desentender, e eu tomar uma iniciativa de procurar a pessoa e dizer, olha, me perdoa, e a gente sair tranquilo daquela conversa. A gente não é um encrenqueiro, a gente não deve ficar buscando confusão onde a gente vai. Se depender de você, se possível, tenha paz com as pessoas. Errar é humano, falar o que não devia é humano, magoar as pessoas é humano, mas você pode se reconciliar. Você pode se reconciliar. Dá um passo. Dá um abraço. Dá um aperto de mão. Chega no ouvido da pessoa, Natal, Ano Novo, e diz, ó, me perdoa por aquilo lá. A pessoa vai olhar assim, não, perdoa eu. Já viu como que é isso? Sabe a história da cerca? 2 vizinhos brigando pela fazenda. A cerca é mais para cá. Mais para lá, está invadido. Não, a cerca é mais para cá. E eles brigando pela cerca. Aí um falou assim, faz o seguinte, traz a cerca mais para cá. Aí o outro falou assim, não, traz a cerca mais para cá. Diferente, não é? Quando um dá o passo, o outro desarma. O outro diz, não, peraí, vamos falar outra conversa então. Irmãos, é tão gostoso a gente viver em paz com a nossa consciência, com a nossa alma, com a nossa família, com a nossa igreja. Verso 19. Vamos ler lá no verso 19? Não vos vingueis a vós mesmos. Estou encerrando já, vamos ler ao 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Né? Vingança, né, irmãos? O que é vingança? Já falamos aqui. Vingança é querer retribuir o mal, pagar na mesma moeda. Não é isso, vingança? Mas o que a Bíblia diz? Deixa para Deus. Deixa para Deus isso. Não se envolva em assuntos que é de Deus. Ele te prejudicou? Ele te passou a perna no trabalho? Ele te deu um golpe financeiro? Você perdeu tantos R$1.000 nessa transação? A pessoa mentiu? Deixa, Deus é justo. A vingança não é nossa. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. A pessoa acha que vai passando a perna em um, em outro, em outro, em outro, e nunca vai se resolver com Deus. Mentira! Uma hora ela se acerta com Deus. Nem que seja na eternidade. Mas isso não é da nossa
do nosso julgamento. Nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte, perdoar. E a Deus pertence a vingança, não a nós. E Deus que vai pesar também, às vezes na nossa visão, a pessoa está errada. Às vezes nossa visão, diante de Deus ele está certo. Quem somos nós para saber o futuro? Podemos lembrar aqui do exemplo de José na Bíblia. José foi vendido pelos irmãos, nunca mais viu seu pai, até a sua velhice, idade adulta. Mas José perdoou os irmãos, perdoou aqueles irmãos. José disse assim: eu não quero guardar essa mágoa no meu coração. E José colocou o nome de um filho dele de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Ele preferiu viver uma vida diferente, ao invés de ficar relembrando, querendo se vingar dos que lhe fizeram mal. José é um grande exemplo na Bíblia de perdão. Verso 20, já estamos indo para o final, mais 2 versículos. Verso 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Se tiver fome, dê comida. Irmãos, perdoar não é simplesmente cancelar a dívida, mas é além de deixar de revidar, é ainda oferecer ajuda, é socorrer, é dar pão se tiver fome o seu inimigo, é dar água se ele tiver sede. Em vez de vingar, é dar gestos de bondade. Em vez de usar armas de destruição, armas de misericórdia. Sabe o que é brasas vivas? Aqui fala assim, né? Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe o que é isso? Existia um ritual nos dias de Paulo, que quando a pessoa queria demonstrar arrependimento, ela pegava uma bacia de carvão, imagine uma churrasqueira, o carvão em brasa, e ela pegava aquele carvão e enfiava a cabeça naquele trem lá. Sério? Imagine isso. Qual que era a sensação? De um calor insuportável na cabeça. Isso mostrava o quê? A consciência pesada. A consciência intranquila, carregada. Ou seja, se a pessoa te faz mal, e você lá e faz o bem, dá comida, dá emprego, dá água, dá amor, dá carinho, fica como brasas vivas na cabeça, a consciência dele diz, não é possível, quanto mais mal eu faço, mais bem ele me trata. Não é possível que esse homem é normal, essa mulher é normal. Isso incomoda. A bondade incomoda. Sabia que a bondade constrange a gente? Quando alguém te faz um bem, que você assim, poxa, você fala, nem mereço, aquilo te constrange. Te constrange. Por exemplo, às vezes você está devendo uma dívida e chega uma pessoa e fala assim, você está devendo quanto? Ah, eu devo 15 mil. Eu vou pagar para você. Você fala, está louco. Me constrange você me pagar 15 mil, cara. Como que eu vou te pagar? Não preocupa. É constrangedor, irmãos. Porque a gente sabe que não tem como pagar aquilo. Assim que a pessoa se sente quando a gente faz o bem, quando ela nos faz o mal. Na nova tradução da linguagem de hoje, traduz assim, pois assim você fará queimar de remorso e vergonha. Remorso e vergonha. Quando a gente trata as pessoas bem e elas nos tratam mal. E eu encerro aqui no versículo 21. Vamos ler o versículo 21? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, através do princípio do amor, tanto para os familiares, para os irmãos em Cristo, para os amigos, para os inimigos, o bem sempre vai vencer. O bem é mais forte que o mal. O bem é mais poderoso. O que Paulo diz, não te deixes vencer do mal.
mas vence o mal com o bem. Ou seja, quando você faz bem, o bem, você está deixando aquela pessoa desarmada, sem recursos. Você está vencendo o mal com o bem. Eu quero encerrar com uma frase de Sêneca, filósofo. Eu não vou ler aqui em latim, que eu não sei latim. Mas a tradução seria assim: derrota os males aquele que é teimosamente bom. Vou repetir. Derrota os males aquele que é teimosamente bom. Ou seja, se você for teimosamente bom, o mal não se sustenta. As pessoas querem fazer o mal, elas não conseguem. Porque você é teimoso em fazer o bem, em tratar bem